Ser documentarista é se inscrever no mundo com mais interrogações do que com pontos finais e certezas. A cada filme que termino, preciso entender como a minha subjetividade foi atravessada pelos corpos registrados, pelos discursos diferentes do meu. Eu me permito e gosto de ser afetada pelo outro. Afetar é uma boa palavra, tanto no sentido de ser afetada, como na importância de uma relação de afeto com os sujeitos do filme. O tempo do documentário é um outro bem diferente da urgência jornalística. Esse tempo é fundamental também para a construção da relação com o outro. O tempo me possibilita a vivência de trocas, intimidade e paixões. Documentário é observar a beleza de ver o outro fabular, refletir sobre si mesmo, sua vida, seus espaços físicos e simbólicos. A vida contada é mais rica do que a vida vivida. A ideia de dirigir um filme, para mim, ela sempre vem da possibilidade de poder falar, poder olhar para assuntos que me interessam. Eu só consigo fazer filmes com pessoas que eu acredito. Eu não conseguiria nunca filmar um inimigo. Assim, acho admirável quem faz, só que seria uma coisa impossível para mim, assim. Esse encontro, essa doação, que é dos dois lados, claro, mas essa empatia, para mim, ela é fundamental. Como niña, era traviesa, un poco inquieta. Caminaba con mucha libertad. Entonces, en este espacio educativo de las Madres Benedictinas, había espacios en donde teníamos que ir solas a la biblioteca y estaba a cargo esta parte de venta de libros y de biblioteca en un día con un señor ya de edad, en donde en alguna ocasión quiso que le entrara para mostrarme unos libros maravillosos que le han llegado y en donde pues fui abusada y violada. Se me repetía como cámara fotográfica todo lo acontecido, me horrorizaba, me lavaba y lo confesé por primera vez. Primeiro, meu curta chama Sexo e Claustro, que é sobre uma ex-freira lésbica. E eu queria muito falar da questão da religião e da questão da orientação de gênero. E aí eu consegui uma personagem no México. Então, assim, o meu primeiro trabalho como diretora eu fiz no México, com a Maria del Pilar, e foi maravilhoso. Eu não conhecia a cidade do México, foi a primeira vez que eu estava lá. Então, a Maria del Pilar, ela que indicava os lugares que ela queria ser filmada. Então, isso foi muito legal, assim, porque também tinha ali os lugares que contavam um pouco da história dela, assim, os lugares que para ela fazia sentido. Mas tem uma coisa muito curiosa, assim, porque é um filme que eles parecem muito comigo, assim, é um filme que não tem respiro. Assim, eu não dou um tempo para a pessoa, sabe? Assim, ele tem fala do começo ao fim. Por eso descubrí que la piel, tocándola de diferente manera, hablaba de mi sensualidad. Todavía ahora cuando toco. Y entonces empecé a disfrutar de acariciarme y descubrir qué zonas erógenas tenía. Y después a masturbarme o explorarme, a reconocerme y darme satisfacción. Esa que había rehusado tener esos 7 años saliendo del convento, porque pensaba que era egoísmo, todavía como una contaminación de pecado, o de maldad, o de malignidad de tener esta sexualidad femenina. Yo oraba también amando a mi compañera y me elevaba a través de las caricias, a través de la sensualidad, de despertar mi erotismo y mi libertad para unirnos, estrecharnos y exhalar como espíritus hechos carne. En esta carne que es bendecida, que no es pecaminosa, como mujer amando e adorando a outra mulher. É um filme que até hoje eu gosto muito. Me trouxe uma bagagem muito positiva também, até dessa troca com o personagem, né? Dessa troca e dessa possibilidade do personagem também poder ser um sujeito dentro do filme, sabe? Poder escolher coisas, poder decidir coisas. Isso, para mim, cada vez foi mais importante. Eu fui crescendo em relação a esse espaço que eu dava para o personagem. Olhe para mim, olhe de novo. O que você vê? Normalmente a gente vê a carne e posteriormente vê o espírito. Não, comigo é o oposto. Você vê o espírito do Silvio Lúcio para depois perceber que eu não tenho uma voz grossa de um homem,
que eu não tenho os músculos de um rapaz de 20, 30 anos, mas eu tenho o comportamento, a postura do homem que eu sou. Eu costumo dizer que eu sou o homem completo. Eu sou o homem que realiza qualquer mulher. Eu sei o que é uma TPM foda. Eu sei o que é, sabe, a angústia da sensibilidade feminina quando a autoestima está baixa, mas eu sei o que é o tesão, a tara masculina, da penetração, da pegada de um homem com uma mulher. Então eu sou completo. Só me falta glamour. Olhe para mim de novo. Quando a gente começou a conversar com o Silvio Lúcio, assim, não era um filme sobre ele, era um filme sobre várias pessoas. A gente falou, não, é um filme sobre Silvio Lúcio. Assim, o Silvio Lúcio roubou literalmente a cena. Só que aí a gente queria fazer os outros personagens. E aí, como fazer? Daí o Kiko Goifman, que é o parceiro diretor do filme comigo, falou, vamos colocar o Silvio na van e o Silvio vai ser esse interlocutor. Então, o Silvio, ele era personagem, mas ele era equipe, ele era o interlocutor com essas pessoas. Agora, colocar o personagem numa van para rodar o sertão, assim, ou dava muito certo, ou ia ser uma roubada, assim, ou não ia ter filme. E foi incrível. Mas, assim, foi uma decisão de risco total. Mas deu muito certo, mas era isso, a gente, o Silvio de personagem, equipe, ele acabou sendo tudo, assim. E se jogou na história com a gente, assim. Ainda bem que rolou. Eu fui uma lésbica, tá certo? E hoje eu sou um homem. Que foi o que você tava com dúvidas, dizendo que não era impossível isso. E eu disse que não. Porque eu pensava que você era um homem que tirou e pegou e agora quer voltar a ser homem de novo. Desculpa. Quer dizer que você é uma lésbica e quer fazer uma lésbica. Hoje eu sou um homem. Mas você vai botar antes ou vai... Me dê sua mão. Botou. Me dê sua mão. Não, aqui, ó. Ai, que delícia. Chibacudo. Um prazer enorme estar com vocês. Meu nome é Stephanie Mirelli, Belkis Rose, Bubuta Sabatella, Nabucodonosor. Não nasci para ter ódio nem rancores, nasci para construir. Não sou daqui nem vim para ficar, estou de passagem para incomodar. E lembre-se, o importante não é ter, o importante é ser. Para quem gosta de mim, um beijo. Para quem não gosta, dois. Beijo da simpática. Eu sou fascinada pelo ser humano, eu sou fascinada pelas histórias, assim. É muito prazeroso para mim fazer documentário, assim. É muito prazeroso. É muito prazeroso ouvir, sabe? É muito prazeroso receber isso, sabe? Assim, esse ato de essas histórias, assim. É muito bom receber no sentido da escuta, mas também é muito bom receber no meu corpo, sabe? Assim, é muito... Não é leve, né? Assim, eu fico pensando, do jeito que eu tô falando, parece que é super romântico, e não é. É porque também é uma zona de tensão, mas eu acho que ser documentarista também é o espaço ali de te seduzir o tempo inteiro, seduzir e ser seduzido o tempo inteiro, né? E a relação de sedução, ela pode ser muito maravilhosa, e eu acredito muito nisso. Então, essa troca, para mim, é o que pode existir de mais bacana, assim, eu acho... É um privilégio essa profissão. O Leite Ferro veio... Assim, eu tinha tido Pedro, e aí eu comecei a pensar como seria a maternidade muito diferente daquela que eu vivia. Existia uma tensão naquele lugar... porque elas ficavam de 3 a 6 meses. Então, assim, as mulheres iam embora. Elas eram separadas dos bebês. Então, assim, era um lugar tenso. Agora, um lugar tenso e intenso também, porque, assim, era aquele tempo que elas tinham de exercício de maternidade. É realmente de uma intensidade aquela vivência, sabe? Aquele limite potencializava todos aqueles sentimentos, assim, os bons, os ruins. Foi bem difícil fazer o Leite Ferro. E foi meu primeiro longa. A gente vem pra cá pra cuidar dos bebês, pra amamentar, pra ter esse vínculo, né? Esse primeiro vínculo com a criança. Mas passa o tempo, né?
porque é o 4 meses, né, que o juiz determina para a mãe ficar com o filho aqui. E muitas, graças a Deus, vão embora com o filho nos braços, né? E muitas já sentenciadas, voltam para o lugar de origem. E a criança ou vai com a família, ou se não tem ninguém para pegar a criança, eles mandam para uma instituição. Tinha aquelas mulheres fantásticas, assim, que eu acho que me fizeram continuar a ir lá todos os dias, sabe? Assim, eu queria estar perto delas. Realmente, eu gostava por mais que elas me deixassem louca, culpada, eu gostava de estar ali, eu gostava de ver aquelas mulheres e de conviver com aquelas mulheres. Não sei se me acho bonita, não. Aí também é um assunto... É tão subjetivo isso. Acho que a maior parte das mulheres não se acha bonita também, como a pergunta que me fazem sugere, né? Mas tem horas que eu gosto da minha cara, assim. Eu acho que tá... Principalmente que eu me reproduzo. A minha história de fazer documentário, o meu jeito de fazer documentário é a partir da proximidade, é a partir da intimidade, assim. Eu quero entrar na casa da pessoa e, ao longo do tempo, ser alguém que está lá confortavelmente, assim. Que eu e a personagem, a gente esteja à vontade dentro do mesmo espaço. Para mim é fundamental, assim. Eu nunca fiz um documentário que depois eu não tivesse vínculos com as pessoas, que tem pessoas que são contra isso, mas para mim a questão da proximidade, a questão da intimidade, ela é fundamental, assim. E tem pessoas que, sim, fazem parte da minha vida e que vieram de filmes e são grandes amigas. Então eu não sei falar desse distanciamento porque eu não sei trabalhar dessa forma. Eu nunca consegui mudar essa questão da proximidade. Então, tá, não vou conhecer... Que eu acho que o Coutinho fazia isso lindamente, né? O Coutinho só conhecia a pessoa na hora da entrevista e gênio, sim, e tirava coisas maravilhosas, mas também com outras técnicas, Coutinho, né? Com a questão do corpo próximo, assim, ele era um grande sedutor. Eu acho que o Coutinho ensina que o documentário é um jogo de sedução. Nem toda transexualidade é o caso clássico de estou no corpo errado, quero mudar isso, né? E eu acho que existe uma espécie de transexualidade em outros níveis também. Por exemplo, nesse, quero ser reconhecida como mulher. Gigi Laerte e Bicha Travesti se falam muito na questão quando eu comecei a cruzar essa fronteira, assim, do documentário e da ficção, né? Assim, tem uma linha, teoricamente, que separa esses gêneros. E aí eu resolvi abertamente invadir. Laerte, na verdade, não queria que fosse feito um documentário com ela. Então, a gente fez um processo com a Laerte, que era várias entrevistas, longas entrevistas, onde a gente fazia várias perguntas e ela podia mentir ou não. Dentro disso, a gente ia construir um roteiro. Outro material para usar, porque foi um filme completamente roteirizado, foram as obras de Laerte. Então, assim, todas as ceninhas que aparecem no filme têm relação direta com a produção dela. Então, assim, a gente coloca como filme de ficção, mas é um híbrido, é um filme híbrido. É todo construído, né? Assim, construído com uma coisa que eu nunca tinha usado, que era uma direção de arte pesada, assim, porque, assim, a gente precisava criar cenicamente alguns lugares que dessem elementos de entendimento, porque a história em si, a narrativa, ela parece ser muito simples, mas esses elementos, eles eram muito importantes, né? Então, a gente faz uma instituição, essa instituição onde ela receberia ou não um alvará para usar banheiro público, que é um alvará para ser mulher, e é negada. Então, assim, dentro dessa instituição tinha que ter coisas médicas,
coisas que remetessem a uma coisa de passado. Então, assim, tinha que ter alguns elementos que a gente pudesse ler, que a gente pudesse dar as camadas para essa história. Então, foi a minha primeira experiência de cruzar e dessa vez eu cruzei firmemente, assim, foi um propósito, vou cruzar, sim, por um pedido de Laerte, e foi uma experiência muito bacana. Fedra, não consegui de novo. Ah, Laerte, eu sei, não é fácil não conseguir usar os banheiros públicos. Mas olha, vou cantar uma canção para ti. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Mintiendo, qué bien te queda el papel. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste tranquilamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi coração. A literatura me trouxe a questão das pessoas trans. Entender as pessoas trans, assim, o primeiro momento que eu me deparei com isso, eu falei, não é possível, assim, o meu entendimento era zero em relação a esse assunto. Então eu falava assim, essas pessoas brincam de Deus, essas pessoas nascem homens, vivem como mulher, enfim, eu fiquei louca, eu fiquei enlouquecida, eu fiquei tomada por esse assunto e eu comecei a investigar. São corpos vistos como corpos abjetos, corpos não desejáveis. Então, essas pessoas sempre foram empurradas para uma margem, né? Assim, não se querem falar muito disso. E aí eu comecei a trabalhar com isso e assim, como já faz muito tempo também, as coisas começaram a andar. E eu vejo hoje que trabalhar com esse tema, eu já não estou falando para um gueto, eu estou falando para a sociedade. E esses corpos, eu acho que a existência desses corpos, só por eles existirem, eles já colocam em xeque todo esse conservadorismo que a gente sempre viveu, na verdade. Vocês, homens, vocês fizeram tudo muito direitinho, né? Vocês armaram o circo completo, vocês se mancomunaram entre si, vocês fizeram os seus joguinhos, fizeram as suas redes, vocês se ajudaram, vocês se beneficiaram, vocês estavam fazendo as coisas todas para se protegerem e deixando ao feminino num lugar recluso, competindo por vocês. Mas que joguinho sujo! Vamos criar uma rede de apoio entre nós, vamos aprender a lutar, vamos pegar em armas, vamos pegar nos nossos corpos como armas. A gente vive no país que mais mata pessoas trans no mundo. A média de idade de vida de uma pessoa trans é de 35 anos e a média do brasileiro é de 75. E daí é o país que mais mata as pessoas trans e é o país que mais consome pornografia com pessoas trans. Essas pessoas consomem, essas pessoas matam. É como se estivesse matando em si um próprio desejo. Geralmente não é um tiro, sim, geralmente não é uma facada, são 100 facadas. A gente precisa de 3 facadas, no máximo, para matar um ser humano. Então, assim, 100 facadas, alguém está matando alguma coisa além daquele corpo. E essas mortes, elas sempre são exageradamente realizadas, esses homicídios. Então, eu acho que tem essa questão do desejo, assim, eu acho que tem essa questão do não entendido, do não identificado, do corpo outro, né? Do corpo que incomoda, do corpo que te tira da situação de conforto. Eu acho que elas provocam, sim, elas provocam uma revolução subjetiva e tomara que essa revolução venha cada vez maior. E se você aí, macho discreto, chega mais, fala aqui, vamos bater um papo reto. Que eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele, rebolam, sai maquiada. Eu vou falar mais devagar, pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy.
agradecer. Quando a gente decidiu fazer um filme sobre a Lin, a gente chamou a Lin para construir o roteiro com a gente. Então, assim, o Bicha não é um filme sobre a Linda Quebrada, é um filme com a Linda Quebrada. A Lin entra para a gente discutir também o que seriam essas narrativas ficcionais, mas também a Lin entra como alguém escolhendo personagens que ela queria interagir, né, pessoas ligadas a ela e lugares. E ter tido a Lin como roteirista, como aliada nesse filme foi incrível, assim, enriquecedor, assim, tem linhas que a gente fala, ai, não vou pedir isso, sabe? Assim, tem questões éticas, morais, que a gente está, né, completamente cercada, que a Lin veio, entrou com tudo e propôs coisas maravilhosas, assim. Então foi uma experiência muito radical. Um processo bem diferente, assim, um processo onde o personagem tinha um peso muito... um peso de decisão. Peso de tomar as decisões. Eu tenho certeza que se a gente não tivesse chamado a Lin para fazer o roteiro, seria outro filme. Eu tenho certeza que seria um filme muito menos potente do que é. Rua, 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 rua. Rua, 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 rua. Eu vou pra fora. Rua, 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 rua. Eu quebrei a costela de Adele. Muito prazer. Sou a nova Eva. Filha das travas, obra das trevas. Não comi do fruto do que é bom e do que é mal, mas deschavei suas folhas e fumei sua erva. Eu tenho uma questão temática, né? Assim, tenho uma obsessão, uma vontade de falar desses corpos. Eu acho que essa vontade de falar desses corpos é quebrar normativas. Eu não acredito que um documentário mude o mundo, eu não acredito nisso, mas eu acho que, assim, se esses filmes podem afetar, se esses filmes podem criar alguma dúvida, tirar as pessoas de algum lugar de conforto, para mim já valeu. Que seja uma, duas, para mim já valeu.